eles ofereceram ouro, reconhecendo Jesus como rei, como dono. Ofereceram incenso, reconhecendo Jesus como sacerdote, como aquele que se colocou entre a minha vida, a sua vida e Deus, e intercede por nós. Jesus entraria no Santo dos Santos para oferecer um único sacrifício para a nossa salvação. Então, tu és sacerdote, tu és aquele que vai nos apresentar diante de Deus. É interessante, amados, termos esse entendimento de que Jesus, ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Mas eles ofereceram mirra. E olha que coisa interessante, a mirra era um composto para ser usado também nas pessoas que morriam. E eles estavam dizendo: Jesus, nós reconhecemos que tu és rei, sacerdote, salvador do mundo, e um dia tu vais morrer na cruz do Calvário. Então já estamos trazendo os 3 elementos essenciais da tua vida. Que percepção espiritual daqueles homens, queridos. É interessante, quando chega no Natal, parece-me que a nossa visão ela é voltada para Jesus como o bebê, como o menino, como o recém-nascido, como o indefeso. Na realidade, nós não fazemos nada para Jesus, Ele faz tudo por nós. Celebramos o Natal não de uma criança, celebramos o Natal de um rei, de um sacerdote, de um salvador, de um Senhor, de alguém que um dia foi à cruz do Calvário, redentor, para levar a mim e a você para o céu. Então o Natal é momento de agradecer o que Ele fez. A mirra determinava isso: um dia tu vais morrer. E nós já temos esse perfeito entendimento 31 anos e 6 meses antes da morte de Jesus Cristo. Que atitude você tem diante de Jesus? Porque aqueles magos tiveram a atitude da adoração, da reverência, da gratidão, do louvor. Sabiam que estavam diante da revelação do amor de Deus. Na vida é assim, queridos. Nós temos tantas oportunidades de termos reações diferentes, mas às vezes somos levados pelas emoções, pelo desequilíbrio, pelos sentimentos e ressentimentos. Eu ontem li ou reli e de novo. E eu encerro a minha fala para você nessa manhã com essa narrativa de um e-mail que eu recebi de um jovem judeu. Aos 17 anos, como ele não poderia ser alistado para a guerra, ele se colocou como voluntário para ajudar. E foi ferido. Foi levado para o hospital e deveria ter amputado uma perna e um braço. E conta a história que ele foi cuidado por um médico ateu. E aquele médico, ao chegar ali, soube que aquele jovem, chamado Charles, não queria ser sedado em nenhum momento. E o médico chegou e disse: olha, por que você não quer ser sedado? Ele disse: aos 9 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e Ele se comprometeu a estar comigo sempre. Então eu não quero ser sedado. Ele vai estar comigo quando o Senhor mudar minha perna
e o meu braço. Pode ficar muito tranquilo. Aquele médico disse o seguinte: olha, já que você não quer ser sedado, a gente pode te dar uma outra coisa, que é conhaque. Aí ele disse assim: quando eu tinha 5 anos, a minha mãe, ela, orando, me consagrou a Jesus Cristo, que nunca na sua boca entraria nada alcoólico. Eu também não quero tomar conhaque. Jesus vai estar comigo. E aquele médico começou a ficar impressionado com a postura daquele menino, ou daquele adolescente. E, marcada a amputação, aquele adolescente pegou um lençol, colocou na boca, porque disse assim: eu não vou gritar em nenhum momento. E aquele médico disse que foi muito difícil, mas fez a amputação da perna, do braço, e Charles não gemeu, não gritou. Quando terminou aquele processo cirúrgico, ele se voltou para o médico e perguntou assim: você me ouviu gemer? Eu não te garanti isso? Jesus está comigo. E aquele médico sai daquela sala, vai para uma sala ao lado, e ele diz, o médico contando que ele desmonta diante do quadro que ele viu. Passaram alguns dias, e não muitos, a enfermeira que cuidava daquele jovem disse para aquele médico: olha, é impressionante como ele consegue, em toda situação, adorar a Deus, cantar, louvar com tranquilidade. Charles percebeu que estava morrendo e mandou um recado e disse: eu quero falar com aquele médico. E o médico veio. Charles disse assim: olha, doutor, eu sou pronto para ir ao encontro de Jesus Cristo. Estou pronto. E gostaria que o senhor ficasse aqui ao meu lado, segurando na minha mão. E aquele médico conta o quanto foi difícil, mas aquele jovem morreu serenamente. E antes de morrer, ele disse uma coisa: olha, o meu grande amigo, ele é judeu, e eu sei que o Senhor é inimigo dos judeus, mas o meu grande amigo é um judeu chamado Jesus. E eu espero que um dia o Senhor entregue a vida a ele. Ele morreu. E aquele médico disse que, depois de tantas cirurgias e operações, ele não conseguiu tirar aquele jovem do seu coração, da sua cabeça. 10 anos depois, ele foi numa igreja, e uma senhora se levantou para dar um testemunho e disse assim: olha, eu tenho poucos dias de vida, eu estou morrendo, eu estou perto de me encontrar com o meu filho que está no céu, chamado Charles. Ele foi operado por um médico judeu, médico alemão, e deu o nome dele. E aquele médico que ele estava ali não aguentou, se levantou e disse: olha, eu sou aquele médico. Há 2 anos atrás eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e um dia também eu vou me encontrar com o seu filho. Que atitude diante do nascimento de Jesus Cristo eu tenho e você tem? De adoração, de reverência, de gratidão, de fé. Queridos, Jesus Cristo é a única razão para você viver nesse mundo e na eternidade. Não perca essa razão da sua vida. E não deixe de celebrar a razão da sua vida.
que é Jesus Cristo. Amém.